Olá, sou Daniel de Paula e vamos a mais um estudo bíblico. Hoje trataremos do seguinte assunto: por que é importante a frequência à igreja? A Bíblia nos diz que precisamos ir à igreja para que possamos adorar a Deus com outros crentes e ser instruídos em sua palavra para o nosso crescimento espiritual. Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Hebreus 10:25, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A igreja é o lugar onde os crentes podem amar uns aos outros. 1 João 4:12, ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Exortar uns aos outros. Hebreus 3:13, antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Estimular uns aos outros. Hebreus 10:24, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Gálatas 5:13, servir uns aos outros. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Instruir uns aos outros, em Romanos 15:14, eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Honrar uns aos outros, em Romanos 12:10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E ser bondosos e misericordiosos uns com os outros, Efésios 4:32, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Quando alguém confia em Jesus Cristo para a salvação, é feito membro do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12:27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Para que o corpo da igreja funcione corretamente, todas as partes do corpo precisam estar presentes. 1 Coríntios 12, do 14 ao 20. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. Da mesma forma, um crente nunca alcançará completa maturidade espiritual sem a ajuda e encorajamento de outros crentes. 1 Coríntios 12, do 21 ao 26. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Por estes motivos, a frequência à igreja, a participação e a fraternidade devem ser aspectos regulares da vida de um crente. A frequência semanal à igreja não é obrigação para os crentes, mas alguém que confiou em Cristo deve ter um desejo de adorar a Deus, aprender sua palavra e ter comunhão com outros crentes. A salvação é individual. É verdade. Paulo disse que cada um será julgado perante o tribunal de Cristo, em 2 Coríntios 5:10. Não seremos julgados coletivamente como igrejas. A igreja não salva ninguém. E isso também é verdade.
É pelo sangue de Jesus que recebemos a remissão dos pecados, em Efésios 1, do 6 ao 7, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, Efésios 2:8. A igreja não morreu por nós e não é capaz de nos salvar. Algumas pessoas, compreendendo estes fatos, chegam à conclusão que a vida cristã não tenha nada a ver com a igreja. Pode frequentar uma se quiser, mas também pode usar o tempo igualmente bem recebendo amigos em casa, passeando no shopping ou indo pescar. Pode comunicar com Deus em qualquer lugar. Então, quem precisa de igrejas? Antes de descartar ou desprezar a igreja na sua vida, não seria importante ver o que Deus diz a respeito dela? A igreja, no grego eclesia ou eclésia, é um grupo de pessoas chamadas para saírem do pecado e pertencerem a Cristo. Jesus prometeu edificar a igreja dele, em Mateus 16:18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus comprou a igreja com seu próprio sangue, no sentido que ele comprou cada pessoa salva. Atos 20 e o versículo 28 e 1 Coríntios 6, 20. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos 20, 28. Paulo frisou a importância de procedimento adequado na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. Embora a igreja não salva, ela tem um papel fundamental na divulgação do Evangelho. Devemos valorizar a casa de Deus. Quando se trata da responsabilidade de participar de uma igreja, uma congregação local, o Novo Testamento não deixa dúvida, além de muitos exemplos no livro de Atos e referências nas epístolas, encontramos instruções específicas que exigem a nossa participação nas reuniões de uma igreja. O autor de Hebreus claramente condena a atitude de pessoas que deixam de se congregar porque negligenciam seu papel importante na edificação mútua. Hebreus 10, do 23 ao 27. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Outras instruções exigem a nossa participação nas reuniões da igreja para participar da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, do 17 ao 34 e Atos 20, versículo 7, para juntar ofertas em 1 Coríntios 16, do 1 ao 3, Atos 4, do 36 ao 37 e o capítulo 5, do 1 ao 2, e para resolver questões de pecado na congregação, 1 Coríntios 5, do 4 ao 5. Discípulos de Cristo se juntam também para cantar hinos de louvor e edificação, Efésios 5, do 19 ao 21, e para ensinar a palavra do Senhor, 1 Coríntios 14, 26. Pessoas que negligenciam estas responsabilidades, não participando dos cultos da congregação, desobedecem a Deus. Relembrando, a frequência semanal à igreja não é obrigação para os crentes, mas alguém que confiou em Cristo deve ter um desejo de adorar a Deus, aprender sua palavra e ter comunhão com outros crentes. Seja fiel na sua participação em uma congregação local e não deixe de examinar tudo para verificar que a igreja onde você congrega esteja realmente agradando a Deus em doutrina e prática. 1 Tessalonicenses 5, do 21 a 22. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal, e que Deus os abençoe.